Então vamos dar início à antevisão da 7ª jornada da Liga Portugal Betclic, jogo contra o Braga. Podes começar. Boa tarde, Mr. André Figueiredo, Sport TV. O Estrela já defrontou dois grandes, perdeu os dois jogos, mas causou muitos problemas, quer ao Benfica, quer também ao Futebol Clube do Porto. Pergunto-lhe como é que preparou este encontro frente a um dos grandes também, o Sporting Clube de Braga, e relativamente ao plantel, que baixas tem para o encontro da manhã? Pergunto-lhe concretamente as situações da Luísio e também do Vítor. Obrigado. Sim, a forma como nós preparámos o jogo contra mais um grande do futebol português foi exatamente na mesma lógica que preparámos todos os outros jogos, olhando sempre para aspectos que não correram tão bem no último jogo, e melhorando e tentando melhorar e manter coisas boas do último, independentemente de ser o Sporting Braga, de ser qualquer outro adversário. O foco sempre seremos nós, e a preparação foi exatamente a mesma, com a mesma ambição, com a mesma determinação em querermos ganhar o jogo, e também focados na forma como acontece essa vitória, porque é isso que tem acontecido ao longo desta parte inicial da época. É que o nosso foco não está só em conquistar os pontos e ganhar os jogos, está sim nos processos que acontecem dentro de campo e que depois resultam nas conquistas dos pontos ou não. E como o nosso foco está aí, neste jogo não vai ser diferente. Sabemos perfeitamente que adversário podemos ter pela frente, os pontos fortes deles, os aspectos que nós achamos que poderemos explorar, e vamos focar simplesmente em nós, independentemente do nome, da força, da dimensão, dos objetivos, ou o que quer que seja, vamos focar simplesmente em nós. Em relação aos jogadores, a maior parte dos jogadores estão disponíveis. O Vitor já não foi só neste jogo, já anteriormente estava com uma limitação e não conseguiu dar o seu contributo. Poderá estar em breve integrado e disponível, mas será uma baixa sim para nós. E o Luísio? O Luísio, à partida, estará disponível. Mister, perante o que acabou de dizer na primeira parte da resposta, como é que o Estrela tem que jogar para ganhar o jogo? Sim, nós temos que jogar extremamente focados. A atitude desta equipa tem sido enaltecida até por vocês e pelos nossos adversários em todos os jogos. Nós temos feito bons jogos desde o primeiro jogo oficial da Taça da Liga, apesar de termos apenas 2 semanas de trabalho, mas temos feito sempre bons jogos. A atitude tem sido fantástica por parte de todos os jogadores, por parte de toda a gente que nos ajuda a preparar o jogo. O detalhe tem sido os pequenos erros que a gente comete, e os pequenos erros têm sido às vezes fruto de circunstâncias que a gente não controla. No primeiro jogo oficial do campeonato, aos 20 minutos ficámos reduzidos a 10 jogadores, independentemente do porquê, da avaliação que foi. É um facto, ficámos condicionados, mesmo assim demos uma resposta fantástica, com menos um. O resto do jogo tivemos uma atitude na busca do empate, na busca da vitória. Não conseguimos, ficou a determinação do grupo, o querer, a qualidade, mesmo com menos um. Os jogos seguintes foi exatamente a mesma lógica, e as adversidades eram grandes, porque era ir ao Estado da Luz, tentar fazer um jogo em todos os momentos do jogo, um jogo positivo. Infelizmente ainda não estávamos com capacidade no momento defensivo, de pressionarmos mais alto, de subirmos as linhas de pressão, de termos bola. Foi algo que conseguimos ir gradualmente melhorando no jogo em Portimão, no jogo do Futebol Clube do Porto, no jogo do Estoril, em Portimão, no jogo do Futebol Clube do Porto, agora em Chaves. Infelizmente temos sido penalizados por pequenos erros, erros individuais, naturalmente, que são de natureza humana, que é normal. Nós, quando falamos por vezes de forma mediática nos jogadores que vêm para o clube grande e às vezes precisam de 1 ano, de 2, de 3 para adaptarem-se, e depois realmente explodem e às vezes até grandes encaixes financeiros para os clubes grandes, os clubes pequenos não é igual. Nós não é num ano, em 10 meses, em 12 meses que os jogadores se adaptam, ainda para mais mudando de realidade competitiva. A realidade competitiva este ano é a Primeira Liga, o mediatismo é muito maior, a exposição, as adversidades, os confrontos, os duelos, o rigor tático das equipas da Primeira Liga é completamente diferente, e nós temos nos adaptado muito bem. O problema é as pequenas falhas, as pequenas distrações. O jogo do Futebol Clube do Porto foi isso, foi uma falha nossa.
aliás, praticamente todos os golos que a gente tem sofrido são pequenas falhas nossas que têm dado os golos ao adversário, por queremos sair a jogar, numa bola parada, no primeiro jogo vitória, no último jogo em casa, pequenas regras que nós temos que falham, mas o desafio aqui é esperar que o tempo, que o trabalho traga essa evolução individual, esse aperfeiçoamento, essa transformação, essa evolução, para que o foco cada vez seja maior, o rigor na tarefa cada vez seja maior, porque sabemos que não é só contra as grandes equipas, é neste campeonato e nas melhores competições do mundo, a mínima falha às vezes paga-se caro, e nós temos sentido na pele isso. As pequenas falhas que cometemos, temos sofrido. Esperemos que amanhã seja um jogo de foco máximo para todos os jogadores, a não permitirmos nada ao nosso adversário e estar 100% concentrado, porque eu acho que só assim é que depois conseguimos os 3 pontos. O Estrela vai receber o Braga depois do jogo em Chaves, em que tem 70 minutos de muito bom nível, está a ganhar 2-0 e acaba depois por permitir um empate, e no momento em que o Estrela tem normalmente muito bom, que é no defensivo. Pergunto se também vai encarar este jogo como também um momento para repor o que é verdade, aqui neste caso do Estrela, que é ser uma equipa sempre muito consistente e até um exemplo a defender. Sim, o jogo de Chaves foi, eu penso que até aos 85 minutos, não é? Quando sofremos o primeiro gol eram 85 minutos. Mas são fatores que acontecem, são circunstâncias que acontecem no jogo, que muitas vezes só os jogadores, a equipa técnica, nós lá no dia-a-dia que sabemos, no momento é que sabemos, não é? Nós, a situação de São Miguel estava a ser gerido praticamente desde o aquecimento, já estava no seu limite, teve que ser substituído, o Johnston bem num processo individual também para ser gerido, e tivemos que gerir os 2 médios, o Aloísio e o Léo Cordeiro, tivemos que mexer ali no miolo da equipa, na zona central, que também foi muito importante. Os jogadores que entraram estão num processo de crescimento, de evolução, como é o caso do Pedro Sá, do Keliano, o caso do Ali, do Nadur, como é o caso do próprio Regis, que está cá connosco há um ano e pouco, mas no ano anterior jogava na 3ª Liga. E hoje em dia basta pesquisarem para perceberem qual era o nível, contra quem é que o Regis jogava no ano anterior. E o ano passado sofreu um processo de evolução e o processo do Regis é igual ao do Johnston, ao Moura, ao do Keliano. É repetição constante dos estímulos que os leva a evoluir. Às vezes há jogadores que não reagem da mesma forma aos estímulos, demoram um pouquinho mais de tempo, alguns precisam de semanas, outros de meses, outros de 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos, e depois acabam por aparecer mais tarde e até noutros clubes. Portugal é perito nisso, jogadores que por exemplo, em relação a um país irmão como é o Brasil, jogadores que são desconhecidos no Brasil porque lá não foram estimulados, depois chegam cá e ao fim de 1, 2 ou 3 épocas acabam por ser estimulados, desenvolvidos, amadurecem e são jogadores altamente conhecidos e importantes para as equipas grandes a nível nacional e até internacional. Por isso, o jogo em Chaves foi assim, agarrámos às coisas boas, à personalidade que a equipa teve de jogar, a atitude que a equipa teve num campo difícil, contra uma equipa extremamente motivada na troca de treinador, a uma hora de extremo calor, às 3h30 da tarde, com os adeptos locais a puxarem pelos seus jogadores e nós tivemos que nos agarrar também aos nossos adeptos que fizeram uma viagem bastante longa para nos apoiar e a todas as nossas regras e a atitude que nós temos que ter, não é? Ao caráter, à característica que nós temos que deixar, à imagem que temos que deixar neste campeonato, dentro do futebol português, agarramos a isso, a essas regras, e foi uma atitude fantástica. Infelizmente não conseguimos garantir até ao final do jogo por pequenos detalhes, no caso do primeiro gol até uma escorregadela, mas pronto, faz parte, temos é que nos focar naquilo que podemos fazer no futuro, e o futuro é já agora e amanhã, hoje e amanhã. Boa tarde, Mr. Eduardo Gomes, Jornal Record.
Perguntava-lhe como é que a equipa reagiu na preparação deste encontro com o Sporting Clube de Braga, em termos anímicos, depois daquele autêntico balde de água fria, como o Rafael disse bem, o Estrela teve por cima do jogo, os próprios lances dos golos também são lances que são um bocadinho atípicos. Como é que a equipa está a reagir em termos anímicos? Sim, reagiu como sempre reage, independentemente do empate, da vitória, da derrota, ou a forma como isso acontece, a equipa reage sempre de forma racional. Isto não é uma resposta politicamente correta, mas é algo real, de forma racional. Olhando, os jogadores sabem, o Everton sabe, olham primeiro para eles, olham para as ações deles, para os vídeos que têm individuais, refletem até nas suas casas, no dia de folga, na viagem, analisam as suas próprias ações, comunicam-nos isso, o que fizeram, como fizeram, o que poderiam fazer, o porquê das coisas, em função das nossas regras. E depois, quando chegamos aqui no primeiro treino, neste caso, esta semana nem folga houve, mas chegamos aqui no primeiro dia, analisámos sempre aquilo que foi o resultado do trabalho da semana anterior e de forma racional, colocámos em cima da mesa o que foi feito bem, o que foi feito menos bem, o que podemos melhorar, com uma frontalidade muito grande, uma honestidade, como sempre fazemos em família. A cobrança é aqui interna, não é? Em relação a quem falhou, quem poderia fazer mais, o porquê, às vezes, porque às vezes não é só do ponto de vista tático, não é só do ponto de vista técnico as falhas, às vezes até do ponto de vista da concentração, algum problema familiar, alguma distração, uma semana menos boa, ou seja, essa cobrança é muito abrangente, essa reflexão, essa análise é muito abrangente. As cobranças têm que ser mesmo dessa forma, muito específicas e abrangentes, e depois terminamos sempre da mesma forma, olhando para aquilo que a gente pode fazer, aquilo que a gente pode evoluir, melhorar, para o próximo passo. Os passos que demos atrás já passaram, não há nada a mexer neles. Há sim olhar, refletir, analisar e vida para a frente. Boa tarde, Sérgio Miguel Barreiros, Jornal Júlio. Para defrontar um Braga antes de uma jornada de Liga dos Campeões, pergunto se espera alguma gestão do Artur Jorge em relação a esse jogador dos campeões, é dentro de pouco tempo. E pergunto também como é que tem visto o Braga neste início da época. Já se atrasou um bocadinho em relação aos rivais, já tem 2 derrotas, um empate. Como é que tem visto o Braga neste início da época? Sim, o Braga é um Braga que nos habituou desde há muitos anos para cá, um comportamento de clube grande, estruturalmente, humanamente, tecnicamente, liderança técnica, qualidade dos jogadores, independentemente de terem perdido aqui ou ali pontos que faz parte, como os outros grandes já poderiam ter perdido, não é? Poderia ter acontecido, qualquer um dos outros poderia, porque os jogos são extremamente competitivos hoje em dia. Hoje em dia a dimensão não é financeira, não é estrutural, não é social, a dimensão é da preparação, é de quem se prepara mais, de uma forma maior e melhor. Por isso o Braga é um clube extremamente forte, com um plantel extremamente rico, penso que é dos clubes a nível nacional que mais jogadores tem em termos de internacionalizações, com jogadores extremamente maduros, extremamente qualificados do ponto de vista técnico, são jogadores que sabem o que fazem dentro de campo, devidamente orientados. Por isso nós não esperamos qualquer tipo de gestão por parte, neste caso, do Artur, um treinador competente que sabe que o campeonato é extremamente importante, como é a Liga dos Campeões, como é a Taça de Portugal, a Taça da Liga, qualquer competição para um clube grande é importante ganhar, e nós não esperamos sim responsabilidade do outro lado, respeito, e deste lado nós vamos tentar devolver de certeza absoluta com os mesmos argumentos, com uma atitude grande, com uma ambição muito grande, para que o jogo, mais uma vez, seja um jogo competitivo, seja um espetáculo para os nossos adeptos, que esperemos que estejam cá em grande número, que mais uma vez deem um espetáculo de cor, de som, de ruído, de apoio, que seja um bom jogo também para o futebol português. Este Sporting Braga, Estrela da Amadora, o futebol merece. Boa tarde, Mister. No último dia do mercado, o Estrela, para além do Pedro Mendes, foi buscar o André Luís e o Hugo Benjamin, são 3 jogadores que ainda não se estrearam, portanto se requer algum tempo de adaptação também. O Pedro Mendes sabemos mais ou menos a razão desse motivo, em relação aos outros 2 jogadores, porque é que leva
Por que é que tem levado este tempo? Sim, é normal, isso é como qualquer outra profissão, não é? Aliás, a maioria das profissões, no primeiro mês, os primeiros meses ou no primeiro ano, existe até o chamado estágio, não é? Em qualquer profissão, em qualquer área, as pessoas estagiam. No futebol, parece que às vezes os jogadores que vêm de clube grande, que vêm até de outros clubes, parece que, ou de outras realidades que já são, já lhes é exigido que estejam adaptados a esta realidade. Estamos a falar, não é só o Benjamé ou o André Luiz, se vocês olharem e caracterizarem o nosso grupo de trabalho, há aqui muitos jogadores que eram de realidades bem distintas, não é? Jogadores que uns mais adaptados do que outros, apesar de virem de realidades distintas. E há pouco falei aqui na questão do Regis, que jogou Liga 3, o Everton também jogou Liga 3, mas o Everton teve um percurso diferente, foi formado em clube grande, teve outro tipo de estímulos, era uma questão de oportunidade, de timing e de confiança que nós sempre damos a todos os jogadores, porque senão não estavam cá. Por isso, esses jogadores vão passar o processo deles, se vão reagir e daqui a um mês estar pronto, daqui a uma semana, daqui a 6, 7 meses, 8 meses, não sabemos, é algo que depende de várias pessoas envolvidas, depende do treinador, da equipa técnica, depende das condições que nós temos para trabalhar, depende da atitude do próprio jogador, depende das pessoas, da vida social do jogador, como é que as pessoas à volta o estimulam, quer seja a família, quer seja o agente, os amigos, se o incentivam a continuar ou se o incentivam a desligar, a desistir e ir para outras realidades e apontar o dedo ao processo, ao treinador. Depende de muitos fatores. Aquilo que nós sabemos é que, e os jogadores sabem perfeitamente, que é algo que frontalmente falamos sobre isso, eu nunca irei desistir de nenhum jogador, hei de fazer tudo, eu, a equipa técnica, o nosso staff, o nosso departamento médico, iremos fazer ao máximo para incutir disciplina, conhecimento, confiança, rigor, para os ajudar a evoluir, a transformarem-se e estarem preparados para esta realidade competitiva, porque sabemos que os diferentes países, as diferentes competições, as diferentes idades, os diferentes escalões, estamos a falar sempre de realidades que têm diferenças, que têm uma caracterização distinta. Por isso, a Primeira Liga em Portugal, no Estrela Amadora, com o treinador principal, o Sérgio Vieira, e a sua equipa técnica, esta direção, a ambição que nós temos, o jogador tem que estar extremamente preparado para ir lá para dentro, tem que ser extremamente rigoroso. E isso requer um processo. Da nossa parte, vamos sempre fazer o máximo, de parte do André Luiz, do Benjamé, de qualquer outro jogador que chegou ou que já está aqui do ano passado. Esperemos também que tenham esta mente aberta para trabalharem muito, para se superarem, para se transformarem e para terem a oportunidade de estarem lá dentro, porque a oportunidade não vai cair do céu, vai ser justamente entregue quando os jogadores estiverem preparados. Pegando nas palavras do Mister, que disse que espera um belíssimo espetáculo amanhã, o Braga é uma equipa que tem marcado e sofrido golos, como o Mister sabe, em todos os encontros, 14 golos marcados, 11 sofridos. Os jogos fora têm tido sempre de 4 para cima, a nível de golos. Vai ter alguma cautela especial a nível defensivo e o Mansur vai fazer muita falta para amanhã? Sim, a situação de marcar golos e sofrer golos às vezes é circunstancial, não é? São as circunstâncias que fazem com que provavelmente poderia ter havido jogos em que o Braga não merecia ter sofrido, foi uma pequena situação, assim como já nos aconteceu a nós. E o marcar realmente caracteriza também a dinâmica coletiva que tem, a qualidade individual que tem nos jogadores da frente, mas também desde trás, porque não são só os jogadores que iniciam, os jogadores da frente que determinam os processos ofensivos, são também quem inicia o guarda-redes, os centrais, os laterais, os médios de características mais defensivas. É a equipa como um todo, isso é um processo coletivo, por isso nós temos realmente que estar muito focados, não permitir nada, aquele foco, aquele rigor na tarefa individual, não permitir nada ao Sporting Braga, porque sabemos que como clube grande eles têm jogadores que realmente decidem, em pequenas chances, em pequenas oportunidades decidem, mas isso também já é uma lógica que nós trazemos desde o início. Nós sempre preparamos os nossos jogadores para esse tal rigor, essa tal disciplina, que às vezes os jogadores que chegam, estão aqui há poucas semanas ou poucos meses, ainda nem têm noção disso, nem sequer descobriram o que é isso.
vão aprendendo com o tempo, com as oportunidades que vão tendo. Por isso, não é uma preocupação especial, é uma preocupação da nossa forma de estar, do nosso modelo de jogo, das nossas regras e também daquilo que estes jogadores podem dar. Por isso, nós não focamos de forma especial. A questão do Mansur é um jogador experiente, os jogadores experientes podem falhar como qualquer outro, vemos isso em diferentes equipas, em diferentes campeonatos, em diferentes países, mas é um jogador que, pela maturidade que tem, traz-nos alguma regularidade e traz-nos aquelas características que nós já sabemos, um pé esquerdo ali, temos outros que podem jogar, preparamos bem o jogo. Se não estiver o Mansur, como é uma certeza já adquirida, vai estar outro jogador de certeza que nós confiamos muito para fazer um grande jogo, jogar bem e lutar pelos 3 pontos, porque é sempre esse o nosso objetivo em qualquer jogo. Mister, permita que me faça outra pergunta. Hoje o Estrela conheceu o adversário na Taça de Portugal, o Vila Mian. O Estrela é um clube que tem pergaminhos na competição, já venceu uma taça. O senhor sonha iniciar esta caminhada e chegar ao Jamor? Sim, se me focar nessa palavra, no sonho, eu, os jogadores, todas as pessoas do Estrela, os adeptos, nós sonhamos, né? Só que a gente não pode viver só de sonhos, né? Nós temos que lutar pelos nossos sonhos de uma forma responsável, com as atitudes certas, e aí as coisas podem acontecer. Muitas vezes não depende só de nós, depende do adversário que encaramos, em que jogo, em que circunstâncias às vezes acontece aquele jogo, em que eliminatória. No que depender de nós vamos lutar muito. Não é o momento para estar a falarmos agora sobre esse aspecto, mas nós sabemos também que o objetivo maior desta época é realmente darmos continuidade na elite do futebol português. Não nos vamos desviar disso. Temos um processo muito bem definido em relação àquilo que queremos a curto, médio e longo prazo, no que diz respeito em termos estruturais, em termos sociais até, porque é muito importante que o Estrela continue na Primeira Liga, não só a nível desportivo, como a nível social, para todos os adeptos, toda a população, todas as novas gerações de crianças que nascem, crescem e se desenvolvem na cidade da Amadora. Por isso, não vamos focar às vezes naquilo que a gente sonha, vamos pôr os pés no chão, focar nos objetivos reais que nós temos, que é conquistar pontos para que em maio a gente possa garantir o objetivo de permanecer na elite do futebol português. Se conseguirmos realmente fazer algo diferente na taça, que é outra competição importante dentro do nosso país, perfeito. Se não conseguirmos, teremos outro ano dentro da elite, que isso é o mais importante. Portanto, apesar das boas exibições, o que é certo é que o Estrela soma apenas uma vitória em 6 jogos. Eu pergunto como é que está a moral da equipa no balneário para este encontro da manhã frente ao Braga. A moral está da mesma forma como começou. Acho que nós neste grupo não olhamos à tabela. Aquilo que é importante os pontos que temos conquistados. E portanto a nossa equipa sempre vai ser uma equipa extremamente ambiciosa que vai lutar sempre pelos 3 pontos. É verdade. Tem sido uma das boas surpresas do Estrela esta época, também pelos jogos que estás a fazer e pela qualidade dos jogos que estás a fazer. Amanhã, se correr bem, entras em campo, vais fazer metade do total dos jogos que fizeste na época passada. Fizeste 16 jogos na época passada, amanhã podes fazer o teu 8º. Tendo em conta também a concorrência para a tua posição, tens um concorrente muito experiente, como é o Jean Filipe. Pergunto se, primeiro, esta concorrência também te está a favorecer, te está a tornar mais forte, e se isto diz também, esta utilização diz muito sobre o momento que tu estás a atravessar. Como referi bem, hoje é um concorrente, mais do que um concorrente, é um amigo. E portanto é bom para o clube que haja esta concorrência saudável. Somos 2 jogadores com muita qualidade e portanto acho que no Estrela não há titulares. Há sim jogadores que lutam todos os dias para ajudar o clube e nós somos esse tipo de jogadores. Como disse, e curiosamente, se calhar amanhã faço o total de minutos ou metade dos minutos que fiz a época passada, mas da mesma forma que estou a ter sequência este ano, também poderia ter o ano passado. É uma questão de oportunidade, tenho. Às vezes nós jogadores queremos que as coisas aconteçam à nossa maneira, no nosso tempo, mas muitas vezes falta-nos o entendimento para perceber que nem sempre as coisas acontecem quando queremos, há um tempo devido para as coisas acontecerem.
felizmente para mim as coisas estão a acontecer este ano, mas da mesma forma que aconteceu o ano passado para a Giane, também pode vir a acontecer. E portanto eu trabalho da mesma forma todos os dias, não é por estar a jogar ou não, e isso não tem acontecido. Boa tarde, Everton. Que maiores dificuldades espera que o Sporting Braga coloque na partida de amanhã? Como disse, o Braga é uma equipa muito qualificada, tem jogadores muito experientes na parte de trás, do ponto de vista ofensivo é uma equipa que se equilibra muito, tem jogadores que podem desequilibrar. Estamos preparados, nem que fazer ao Braga, para neutralizar os seus pontos fortes. Portanto, esperamos mais que um jogo de duelos em que estamos preparados para vencer, duelos individuais, do ponto de vista coletivo. No fundo, colocamos em prática aquilo que são as nossas ideias coletivas, porque creio que se conseguimos fazer isso, estamos muito próximos de vencer. Em relação, falaste que o Braga é uma equipa muito forte ofensivamente. Quais são os elementos do Braga que consideras que vossas defesas têm que ter mais atenção? Acho que do ponto de vista individual o Braga está muito bem servido, mas nada vale o individual se o coletivo não funcionar e portanto acho que o Braga enquanto equipa é mais forte do que do ponto de vista individual. É a equipa que ganha jogos e não os jogadores. Mais nenhuma questão? Obrigado a todos.